Olá, cara acadêmica, cara acadêmico. Que bom que você veio para a nossa aula de perícia e auditoria. Esta é a aula 1 e nós vamos falar de perícia, arbitragem e mediação. Eu sou o professor Dirceu Carneiro de Araújo, bacharel em Ciências Contábeis, bacharel em Direito, licenciado em Letras, mestre em Educação. E durante esta aula nós vamos discutir os temas envolvendo perícia, arbitragem e mediação. Então vamos analisar o nosso contexto. Bem, a nossa disciplina, ela trata de auditoria, num contexto maior, que tem a missão de avaliar. Avaliar o quê? As demonstrações contábeis das entidades que contratam serviços de auditoria, certo? Avaliar o quê? Controles e os processos internos das empresas que dão sustentação à escrituração que leva à demonstração contábil. E a perícia? A perícia, no entanto, que é o tema da aula de hoje, tem como objetivo não avaliar em si, mas de constatar, de provar, de demonstrar. Ou seja, a perícia busca uma verdade real sobre o objeto ordenado aí pela instância decisória. Ou seja, ela busca a verdade real de um fato, de um documento, de um ato, enquanto a auditoria ela não tem essa preocupação com a verdade real, tá? Ela visa avaliar no todo as demonstrações. Então, é por isso que nós dissemos que a auditoria é por amostragem e a perícia é 100%, ou seja, ela mergulha no fato até encontrar a verdade real. Então, nesta aula, nós partiremos para os conceitos técnicos, os procedimentos, conceitos, finalidade, classificação, aspectos. Depois trataremos do profissional perito, do profissional perito, o perito em si e do perito assistente. Depois falaremos do laudo pericial, que é o laudo do perito, e o parecer técnico, que é o do assistente. E discutiremos um pouquinho a respeito de arbitragem e mediação, que são formas de resolução de conflitos de interesses, ou seja, de litígios fora do judiciário. Ou seja, as pessoas buscam alternativas fora do judiciário para resolver os seus conflitos de interesses. E esse é o nosso pano de fundo, o nosso contexto para a aula de hoje. Vamos lá? Conceito e finalidade da perícia contábil. Bem, a perícia contábil ela é regulada lá na NBC TP01, que é a norma introdutória e que é a norma de perícia, tá? A perícia tem a sua TP01, que é a norma geral de perícia para quem executa trabalhos de perícia, né? E lá a norma, ela conceitua a perícia da seguinte forma: a perícia contábil constitui o quê? Um conjunto de procedimentos técnicos científicos, lógico, aplicados a um fato, destinados a levar à instância decisória, e aqui a instância decisória, já vamos fixar isso, é o poder judiciário, na sua maioria, tá? Na sua maioria é o Poder Judiciário, e aí nós falamos exatamente da perícia contábil. Existem outros tipos de perícia, mas a perícia contábil é exatamente isso aqui, vai levar à instância decisória, ou seja, ao Poder Judiciário o quê? Elementos de prova necessários para subsidiar a justa solução do litígio ou a constatação de um fato, mediante o quê? Mediante um laudo pericial contábil, certo? O parecer técnico, professor, o parecer técnico é do assistente. Nós vamos entender qual a diferença de um e de outro, tá? Mas o perito vai fazer o seu laudo, tá? Conforme as normas jurídicas profissionais, com a legislação específica no que for pertinente. Aqui comigo? Então, como esse perito, ele atua, o perito contábil, ele atua dentro do judiciário, auxiliando os juízes naquelas causas que envolvam contabilidade e cálculos matemáticos, algo do tipo. Então, estes vão obedecer o quê? As regras do CPC, do Código de Processo Civil Brasileiro.
tá certo? Essas normas do Código de Processo Civil Brasileiro, algumas delas, como impedimento, suspeição ou apresentação de laudos, aceitação da nomeação, isso, foram transpostas para dentro da NBC TP01, tá? E com a linguagem mais nossa de contador, mas é jurídico, tá? É bastante jurídico mesmo. Continuando. Então, a finalidade da perícia é o quê? Produzir provas. Aqui no produzir provas nós podemos melhorar isso, tá? Confirmar a prova. Confirmar a prova, rejeitar a prova, ou seja, as provas já foram apresentadas pelas partes. O perito irá analisar as provas e emitir o seu parecer, o seu laudo técnico, tá? Ele vai confirmar ou rejeitar as provas. Se for uma perícia prévia ao processo, tá? Aí não vai ser um laudo, vai ser um parecer técnico, perito, porque a perícia só tem validade a perícia técnica, aquela nomeada pelo juiz, tá? Sempre vai confirmar as provas para solucionar casos judiciais, extrajudiciais, relacionados ao quê? Ao patrimônio. Patrimônio nós sabemos que é o quê? O objeto da contabilidade. Então, nós estamos aqui auxiliando a interpretar o patrimônio da empresa. E, adicionalmente, nós vamos fazer o quê? O perito vai analisar, vai interpretar as provas existentes nos autos, certo? Quando ele não estiver produzindo a prova antecipada. E vai informar, mediante uma conclusão técnica, quais provas merecem credibilidade para uma decisão favorável. Eu quero aqui chamar a sua atenção, apesar do perito emitir o seu laudo técnico, o juiz que preside o processo, ele não está adstrito ao laudo, hein? Ele não é obrigado a seguir laudo técnico. Ele pede a prova, certo? E analisa a prova, mas não é obrigado a decidir como está no laudo. A grande maioria ele vai seguir, mas ele não é obrigado. Ele tem o seu livre convencimento, ok? Então, o objetivo da perícia é constatar a prova da demonstração contábil, uma verdade real. Sobre o quê? Sobre o seu objeto. Qual que é o objeto? É o patrimônio, né? E vai transferir esse laudo técnico aí por meio de um laudo lá para a instância decisória, que é o juiz. Pode ser judicial ou pode ser extrajudicial, tá? Nós vamos entender a diferença aqui. Judicial é dentro do processo, extrajudicial é fora do processo. O objeto da perícia. Objetos são situações, coisas, fatos, oriundos das relações, efeitos e haveres que fluem do patrimônio de quaisquer entidade. Se a matéria a ser periciada for o patrimônio, aí pode ser da pessoa física ou da pessoa jurídica, com lucro ou sem lucro, não interessa, pode ser, então, periciado aí pelo contador, certo? E tem que derivar de uma escrituração contábil, no mínimo de um livro caixa ou de documentos hábeis a serem contabilizados. Então, o profissional habilitado será o contador. Chama a sua atenção de novo. Professor, o senhor está falando que a perícia contábil é só o contador que faz? É evidente. Essa é a exclusividade da categoria. Serviços afeitos ao patrimônio, à contabilidade, somente o contador pode executar trabalho. A contabilidade, a perícia, a apuração de haveres, demonstração, somente o contador pode. Auditoria. Agora, no mundo real, existe perícia de tudo. Então, cada área tem a sua metodologia específica de fazer perícia. E o juiz pode ser assessorado por qualquer outro perito também. Um perito médico, um perito engenheiro de segurança do trabalho, engenharia ambiental, engenheiro mecânico, TI. Isso são outras perícias. A do patrimônio, somente nós, contadores, é que podemos assinar, estamos habilitados ali para fazê-la, tá? Vamos concluir aqui. Classificação da perícia contábil.
Imagine você que existem várias espécies de fatos contábeis para serem periciados, tá? Imagine o primeiro, a sociedade, a divisão de lucros de uma sociedade, por exemplo, é um fato, pode ser periciado. A administração de uma empresa é um fato que pode ser periciado. Cálculos de juros em contratos de financiamento são outros fatos que podem ser periciados. E todos estes fatos, né, carreiam, às vezes, a um litígio judicial, a um processo em que tem a interferência de um juiz de direito, pode ser estadual ou federal, ou do trabalho, e isso tem que ser resolvido. Então, o perito é aquela pessoa que vai fazer esta apuração de haveres. Um dos casos mais comuns, que pouca gente se lembra, é divisão de patrimônio, por exemplo, em separação judicial litigiosa, certo? Em que uma parte não concorda com a outra na divisão. E aí o perito entra. Uma prestação de conta de um menor, por exemplo, que recebeu uma herança quando era menor, quando ele completa 18 anos, que ele vai receber o seu patrimônio lá do seu tutor, ele não concorda com a administração, ele questiona os valores. Então, o perito vai apurar toda aquela prestação de conta, aquele patrimônio na separação, para dizer se é ou não real. Aqui. E os tipos de perícia, professor? Nós temos a judicial. Nós vamos ver uma por uma, certo? Nós temos a semijudicial ou estatal. Nós temos a extrajudicial ou voluntária. E nós temos a perícia arbitral. Todas essas perícias aqui, as inferiores, são extrajudiciais, tá? Essa aqui, somente esta é a judicial. Vamos entender cada uma. Te convido a analisar cada uma para facilitar. A perícia judicial é aquela realizada lá no Poder Judiciário, dentro de um processo, dentro de um procedimento processual, certo? Pode ser, e geralmente requerida por uma parte, deferida pelo juiz, ou o juiz determina a perícia ele mesmo, tá? Ou as partes em comum acordo requerem a perícia e o juiz defere a perícia. A perícia só é realizada após o deferimento do juiz. Somente o juiz pode determinar a perícia. E só esta perícia é chamada de perícia judicial. Ah, professor, mas eu fiz uma perícia prévia para juntar na minha petição. Essa perícia prévia, que tem o caráter aí de parecer técnico, tá? Ela está sustentando a sua alegação, mas ela não é a perícia, porque a perícia somente é determinada pelo juiz no ambiente judicial, pelo perito judicial ali do cadastro de peritos. Voltando, então. Então, existe o quê? Existe um requerimento, né? Existe a determinação do juiz, existe necessidade aí que os agentes falem no processo. E ela vai se processar, olha, é redundante, ela vai transcorrer, ela vai ser regida pelas regras legais específicas. Estão lá no CPC, tá? É um capítulo todo no seu livro aí de estudo também tem, tá? São determinadas pela autoridade que preside o processo, e é deferida pelo juiz. Essa autoridade que preside pode ser um juiz, pode ser um desembargador, quando está no tribunal, pode ser um ministro, quando está no STJ, STF, tá certo? Então, a respeito do quê? De patrimônio de empresas, no nosso caso, patrimônio de pessoas ou empresas, no nosso caso, que é contador. Mas pode existir perícias das mais variadas ordens. Por exemplo, uma perícia grafotécnica, comprova a assinatura ou não, a perícia documental, uma perícia de TI, uma perícia de autenticidade de vídeo, de foto, transcrição de gravação. Perícias tem de todo tipo. Agora, no nosso caso, e sempre a judicial acontece dentro do ambiente judicial, lá dentro do processo, tá? Esta é a perícia mesmo.
A perícia semijudicial, ó, o nome já está dizendo, ela é semijudicial ou estatal, ela é realizada dentro do Estado. O que é dentro do Estado? Ó, no Estado nós temos o Executivo, o Legislativo, certo? E o Judiciário. No Judiciário nós vimos que ela é judicial, certo? Se ela estiver sendo executada aqui no Executivo, no Legislativo ou no Judiciário /administrativo, porque o Judiciário também tem a sua parte administrativa. Se ela estiver sendo executada na parte administrativa, ela é semijudicial. Ela não é judicial ainda, tá? Ah, professor, quando é que eu vou fazer uma perícia aqui? Olha, no Legislativo, por exemplo, nós temos a CPI, né? Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem a atuação de peritos, contadores de monte, certo? No Executivo, nós temos os procedimentos administrativos para apuração de faltas ou apuração de falsidades, que pode ser feito perícia. Dentro do Judiciário, a mesma forma. Então, ela tem como a finalidade principal ser um meio de prova, que nos ordenamentos institucionais aqui, dentro de cada faixa, né, que nós possamos imaginar, tá? Então, essa é a diferença. E a extrajudicial, professor? Ou voluntária? Ó, já está dizendo, se ela é voluntária, é a parte, né, a parte interessada, pode ser pessoa física, pessoa jurídica, pode ser qualquer pessoa que contrate um perito para fazer. Então, ela é realizada o quê? Fora do Estado, fora do Judiciário, certo? Para algum sentido, tá? Ou seja, geralmente ela é realizada para quê? Geralmente ela é realizada para sustentar a alegação, sustentar aquela prova que as partes estão carreando aos autos. Então você realiza uma perícia prévia para até verificar se convém entrar com a ação, se essa perícia vai servir de argumento entre as duas partes para negociar. Então não precisa ser necessariamente para um processo judicial. Você contrata uma perícia para prestação de conta. Uma pessoa presta conta a outra, ou a sociedade, o sócio, presta conta aos demais sócios, e o sócio resolve contratar a perícia para validar aquela prestação de contas. Isso é perfeitamente comum, feito, presta conta. E aí não se discute judicialmente. Então isso pode ser feito previamente ou posteriormente à entrada da ação. Você sofre uma ação, né, a empresa sofre uma ação, e ela resolve, então, contratar um perito para ver, analisar se existe probabilidade, lá naquele reconhecimento dos passivos contingentes, né, se existe a probabilidade de perder a ação, de sofrer danos na ação, tá? E isto você faz com a extrajudicial. Ela não é judicial, ela só serve como sustentação de prova. Ela não serve como palavra definitiva para o juiz. O juiz, se ele achar interessante, ele vai pedir, então, determinar a perícia judicial. Agora, quando a pessoa física, o representante, pessoa jurídica, contrata aí um contador, né, com fim específico de realizar a perícia. Qualquer área do interesse, tá? Qualquer área. E, por último, nós temos a perícia arbitral, que é aquela realizada no juízo arbitral que nós vamos estudar hoje. O que é o juízo arbitral? O juízo arbitral é aquele, é um órgão, uma instituição que é fora do judiciário, mas que tem o poder de decidir questões entre as partes, resolver litígio entre as partes. É um árbitro, ele vai dar sua decisão entre as partes. Imagine que você está no juízo arbitral, você não entrou no judiciário, mas você entregou ali a sua demanda a um árbitro para que ele decida. E o árbitro, analisando, ele verifica que necessita de uma perícia. Ele convoca as duas partes e diz, olha, nós precisamos de uma perícia. Então, nós vamos contratar um perito, vai passar os valores, deposita o dinheiro, para que o juízo arbitral possa decidir. O juiz arbitral pode determinar a perícia ele mesmo,
ou as partes em comum acordo requererem, ou uma requerer o juiz arbitral aceitar. Tá? Sempre assim. E o perito, então, vai executar uma perícia para o juízo arbitral. Aí nós vamos entender daqui a pouquinho qual a diferença entre o processo judiciário lá do juiz e o do juiz arbitral. Tá? Então, vamos aqui. Então, é uma instância decisória criada pela vontade das partes, não sendo enquadrada em nenhuma ali das características. Ela não é judicial, ela não é extrajudicial e ela não é voluntária. Ela é arbitral mesmo. E esse perito, ele vai agir, certo? Como se ele fosse judicial e, ao mesmo tempo, como se fosse extrajudicial. É um misto que fica muito interessante quando você aprende e você entende. Algumas pessoas acreditam que o juiz arbitral atrapalha bastante, mas ele não atrapalha. Tá? Da mesma forma, ele só não dá muito tempo para recurso. Tá? Essa é a grande diferença. Nós vamos ver. Vamos concluir por aqui. Aspectos técnicos e procedimentos da perícia. Vamos entender como é que funciona isso de uma forma bem resumida aqui. A primeiro momento, o juiz determina a perícia, a parte requer, o juiz determina. Então, existe a nomeação do perito. Quando o perito é nomeado, presta atenção, quando o perito é nomeado, e o perito é nomeado dentro do quê? Dentro de um cadastro que tem no tribunal. Esse cadastro, nós vamos ver, ele é fruto de um exame de qualificação técnica, e a pessoa aprovada no exame de qualificação técnica, ele pode pedir a sua inscrição no cadastro de peritos judiciais do país, tá? E cada tribunal vai manter um cadastro de peritos e vai colocar na ordem de nomeação. Então, esse perito, ele é nomeado aqui, é sempre um profissional ali que foi aprovado e tal. O juiz também confia nele, porque se o juiz não confiar nele, se o juiz começar a questionar ele, vão desqualificar ele do cadastro, se ele está no cadastro. Ele é nomeado. Quando ele é nomeado, ele vai verificar se ele aceita, tá? E aí ele vai realizar esses procedimentos. Exames, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação, certificação. Nós vamos estudar isso aqui com mais detalhe na auditoria, tá? Exame. Olha, ele vai examinar documentos, ele vai examinar coisas, fatos, fazer vistorias em locais, vai entrevistar pessoas. O perito, ele pode investigar a verdade real, pode ter uma investigação aqui não tão aprofundada, não é a Polícia Federal, mas ele pode investigar, sim. Ele pode arbitrar valor, certo? Também. Ele pode mensurar, ou seja, valorar coisas. Ele pode avaliar também a preço de mercado, valor justo, mensurar aqui, avaliar. E ele pode certificar a existência ou não das coisas. E como é que funciona isso? Primeiro, ele é nomeado, tá certo? Então, ele vai tomar conhecimento do processo. Porque ele precisa verificar a dimensão do seu trabalho. Então, ele vai ter acesso ao processo, hoje é eletrônico, né? Ele tem lá, ele peticiona, na nomeação, na intimação, o diretor da secretaria já vai enviar para ele, quando ele já vai ser intimado que ele foi nomeado, já vai ali disponibilizar para ele as chaves para que ele tenha acesso ao processo. Então, ele vai, com essa chave, adentrar o processo eletrônico, analisar ali o conjunto do processo, petição inicial, contestação, a documentação elencada, o período que ele está sendo nomeado. Ele vai também analisar os quesitos que já foram formulados e deferidos pelo juiz, para que ele tenha contato com a dimensão dos trabalhos todos. Aí ele tem que analisar se ele dá conta, se ele tem condições técnicas, se ele não é impedido. Uma vez que ele aceita isso, ele vai analisar, então, o prazo que o juiz fixou. Vamos aqui. Então, o prazo que o juiz fixou, ele vai ter que analisar. Por quê? Se for pequeno, ele vai precisar pedir mais prazo. Se o prazo for suficiente, está tudo bem. Aí ele vai definir o tamanho da equipe que ele precisa. O custo
para realizar essa perícia. As diligências que vão ser realizadas. E aí ele vai definir também a natureza, a oportunidade, a extensão do quê? Aí nós vamos chamar isso aqui de evidências, né? Ou testes. Ele vai ter que definir o tamanho, ou se ele vai entrevistar, se ele vai fazer uma perícia em loco, se ele vai precisar de auxílio. Uma vez que ele definiu tudo isso, que já está sabendo, ele vai definir as datas, é um cronograma, certo? Esse cronograma é bem flexível também, não é estanque. E ao definir o cronograma, tá certo? Ele vai definir então o quê? Os honorários que ele vai cobrar, né? Os honorários, e vai comunicar os assistentes técnicos. Esses assistentes técnicos são assistentes das partes. Ou seja, ele vai comunicar as partes, os assistentes técnicos das partes, os advogados das partes, o juiz, das diligências que ele vai fazer. E esse é um percurso natural de se realizar na perícia. Uma vez que ele fixou tudo isso, ele já definiu o objeto, a finalidade da perícia, ele vai analisar os quesitos. Olha, quesitos, essa aqui é interessante. Sempre tem a pergunta do quesito. Quesito, o que é o quesito? O quesito são as perguntas que ele tem que responder. Se ele está avaliando um patrimônio, pode surgir um quesito assim: o lucro distribuído obedece à Lei 6.404 e às normas brasileiras de contabilidade? As reservas legais calculadas estão adequadas, certo? A compra de um bem foi realizada com autorização? Os cheques foram assinados pelas pessoas responsáveis? São quesitos. Os quesitos são formulados pelas partes. O juiz vai deferir. Somente os quesitos deferidos pelo juiz é que o perito vai se debruçar para responder. Os demais que foram rejeitados, porque existem muitos quesitos, muitas perguntas inoportunas, inadequadas, que são feitas pelas partes, nos sentidos dos mais variáveis possíveis, tá? Ou é para, vamos dizer, provocar uma discussão, ou é para tumultuar, ou seja, tem vários. O juiz vai analisar, só vai definir aquilo que é pertinente e de interesse do processo. Somente aquilo que é controvertido dentro do processo. O juiz não vai ficar respondendo quesitos que não têm interesse nenhum para a resolução da causa. Tá? Então, os quesitos são perguntas deferidas aqui, deferidas pelo juiz. Ó, perguntas deferidas pelo juiz. O trabalho do perito é responder a essas questões, tá? Ele vai analisar o volume do trabalho aí de ser analisado, o tempo necessário para executar e eventuais problemas e riscos. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui tem bastante também. Se ele detectar que existe risco, ele vai comunicar ao juiz. Aí tem risco. Ameaça, por exemplo, é um risco. Ocultação de provas é outro risco. E vários riscos que podem afetar a realização da perícia, que é a chamada limitação. Ele está sendo limitado de trabalhar. Então, ele comunica ao juiz para que o juiz resolva para ele, certo? Porque ele sozinho não tem condição de ficar resolvendo isso. Bem, o perito contador, ele vai descrever tudo isso aqui, que é a chamada documentação da perícia. Ele vai fazer a documentação da perícia. Ele vai descrever tudo o que ocorreu na perícia, desde a sua nomeação lá, daquela intimação de nomeação, aceitação, cronograma, tudo, planejamento, tudo certinho. E vai anexar todos os termos de diligência até o laudo final. Professor, o que é esse termo de diligência? Vamos explicar, então. Termo de diligência é o quê? É um instrumento, é uma petição, é uma intimação, pelo meio do qual o perito solicita documentos, coisas, dados, quaisquer informação para que ele possa elaborar o laudo, ter parentesco até o 3º grau com as partes do processo, ter interesse na causa, patrocinar a causa, certo? Ter trabalhado aí, por menos de 5 anos, se torna impedido e suspeito.
ao mesmo tempo. E se realizar o trabalho, a perícia vai ser inepta, não vai servir para nada, pode ser contestada, né? E se ele ainda agir com parcialidade, nós vamos ver isso aí, ele pode ser responsabilizado civil e criminalmente, certo? Pelos seus atos. Então, o A, né? Interação. Questão para reflexão, vamos ver. O que são quesitos e quem deve indeferir os quesitos impertinentes e formular aqueles que entender necessário ao esclarecimento da causa? Nós já vimos que quesitos são as perguntas, não é isso? Então, pensa agora quem é que deve filtrar esses quesitos para o contador. Pensa um pouquinho, vamos analisar aqui a colaboração, já voltamos. Ter parentesco até o terceiro grau com as partes do processo, ter interesse na causa, patrocinar a causa, certo? Ter trabalhado aí, né, por menos de 5 anos, se torna impedido e suspeito ao mesmo tempo. E se realizar o trabalho, a perícia vai ser inepta, não vai servir para nada, pode ser contestada, né? E se ele ainda agir com parcialidade, nós vamos ver isso aí, ele pode ser responsabilizado civil e criminalmente, certo? Pelos seus atos. Então, o A, né? Interação. Questão para reflexão, vamos ver. O que são quesitos e quem deve indeferir os quesitos impertinentes e formular aqueles que entender necessário ao esclarecimento da causa? Nós já vimos que quesitos são as perguntas, não é isso? Então, pensa agora quem é que deve filtrar esses quesitos para o contador. Pensa um pouquinho, vamos analisar aqui a colaboração, já voltamos. Ter parentesco até o terceiro grau com as partes do processo, ter interesse na causa, patrocinar a causa, certo? Ter trabalhado aí, né, por menos de 5 anos, se torna impedido e suspeito ao mesmo tempo. E se realizar o trabalho, a perícia vai ser inepta, não vai servir para nada, pode ser contestada, né? E se ele ainda agir com parcialidade, nós vamos ver isso aí, ele pode ser responsabilizado civil e criminalmente, certo? Pelos seus atos. Então, o A, né? Interação. Questão para reflexão, vamos ver. O que são quesitos e quem deve indeferir os quesitos impertinentes e formular aqueles que entender necessário ao esclarecimento da causa? Nós já vimos que quesitos são as perguntas, não é isso? Então, pensa agora quem é que deve filtrar esses quesitos para o contador. Pensa um pouquinho, vamos analisar aqui a colaboração, já voltamos.
Você pensou? Exatamente isso aí. Na perícia judicial, o juiz que preside, comanda o processo, é ele que toma todas as decisões dentro do processo, ok? Não acontece nada no processo sem a autorização expressa do juiz. Ah, professor, mas atravessou uma petição, isso, o juiz vai simplesmente indeferir a petição, às vezes manda riscar o que foi escrito. É ele, juiz, que determina a condução do processo, tem poder soberano ali sobre o processo. Então, os quesitos, aqueles impertinentes, as perguntas que não levam a lugar nenhum, o juiz simplesmente filtra todo e fala não, 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 sim, sim, sim. Aí ele reformula as perguntas, direcionando para o quê? Para a resolução da causa, porque o juiz ele decide duas coisas principais dentro do processo. Questões de direito, aí se ele conhece, não precisa de perito. As questões que são de direito, o juiz tem a obrigação de decidir sozinho. E ele decide sozinho, às vezes até de forma antecipada. E as questões de fato, que são as provas carreadas aos autos, os questionamentos que precisam ser explicados, ele pode se socorrer de um perito naquelas matérias que ele não domina, né? E se as partes requererem, ele de bom tom, ele defere. Agora, perguntas impertinentes que não resolvem a questão, o pano de fundo, ele simplesmente indefere, tá? Isso é básico. E é muito comum o perito fazer o seu laudo e ter que explicar esse laudo umas 5, 6 vezes, né? Porque os advogados ficam insistindo, porque a pergunta não foi respondida, porque... E o juiz, às vezes, ele simplesmente bate o martelo e fala, não, defiro explicação do laudo. O juiz está satisfeito com o laudo. Mas o perito ele tem que ficar refazendo o seu laudo, tá? Vamos continuar? Perito contador e perito assistente. Esta é a hora que nós vamos aqui, com você, esclarecer quem pode ser perito, tá? Vamos lá. Perito é um profissional que vai possuir conhecimento técnico da sua área e, como eu disse, de qualquer área. No nosso caso, contabilidade, lógico, né? Atua para trazer mais clareza a respeito de fatos postos, a apreciação, a sua apreciação, necessariamente, gosto de enfatizar isso, perícia mesmo, é aquela judicial, tá? É aquela judicial. As demais, tem que ser o perito oficial. Os demais são elementos que sustentam a prova ou tentam invalidar a prova, né? Então, para ser um perito contábil é necessário o quê? Primeiro, fazer o curso de ciências contábeis, ser bacharel em contabilidade. É isso que nós estamos aqui discutindo com você. Segundo, nós sabemos que terminar o curso de contabilidade não te dá o direito de ser contador. Você precisa ser aprovado no exame de suficiência do CFC e se registrar lá, efetuar o seu registro no CRC da sua localidade, aquela que você achar conveniente. E depois estender para as localidades que você vai atuar, certo? Você precisa estar um dia lá com o seu CRC, certo? Com as suas obrigações, votar, pagar a anuidade. No caso do perito, ele vai ter que cumprir aquele educação continuada da profissão, que são 40 pontos, né? Lá pela... deixa eu escrever aqui, vamos lá? Pela NBCTG 12, NBCTG 12, Norma Brasileira Geral 12, que trata da educação continuada, tá? São 40 pontos que o perito, o auditor, o contador de grandes empresas e de empresas sujeitas à CVM e essas agências reguladoras precisam manter. E, por último, ele precisa passar no exame de qualificação técnica, certo? Aqui, e manter o seu cadastro ativo no tribunal. Aí ele é um perito judicial, certo? Os demais são peritos, mas não judicial. E aí nós temos
perito contador. O perito contador pode ser um perito oficial, ele pode ser um perito do juízo ou um perito assistente. Como é que funciona isso, professor? O perito contador, tá? O perito contador é o contador. O nome tem que servir para alguma coisa, com o exame de qualificação técnica. Aprovado. Aí ele está com a sua inscrição lá no Cadastro Nacional de Peritos Judiciais. Uma vez que ele é um perito contador, ele pode ser o perito do juízo, nomeado pelo juízo, certo? E o perito oficial, professor, ele é um servidor público. Aquele que prestou concurso para perito. Como é na Polícia Federal, como é na Polícia Civil, você tem o perito contador. Como é no Tribunal de Contas, às vezes você tem o perito contador, certo? É a pessoa que faz serviço de perícias, mas ele é concursado, certo? Ah, professor, ele não tem exame de qualificação técnica? Não sei as exigências, mas geralmente não tem no edital isso. Ele precisa ser bacharel em contabilidade, faz a sua prova, passa no concurso e ele é o perito oficial dali, de uma vara, de algum órgão, certo? Para dar laudos oficiais de perícia. O perito do juiz é o perito contador, esse perito que nós estamos trabalhando, tá? Que é aquele nomeado pelo juiz. Professor, e o perito assistente? Ah, o perito assistente, ele é o perito das partes. Como assim, professor? Olha, se eu tenho o perito do juiz, cada parte, autor e réu, aqui nós chamamos de requerente e requerido, certo? Pode nomear um perito que vai acompanhar, supervisionar o trabalho do perito do juiz. Não interfere no trabalho, mas eles acompanham. Pode até questionar, vamos ver isso aí. Agora, a postura do perito contador. Isso aqui é as nossas normas, né? Primeiro, o Código de Ética. Vai dizer que ele tem que ter independência, certo? Independência intelectual, independência técnica para realizar as perícias. Segundo, ele não pode estar impedido, aí nós já vimos, tem tanto na norma brasileira de contabilidade, na TP01, NBC TP01, no seu livro tem, quanto no CPC. Tem as causas de impedimento. Qual que é as causas principais de impedimento? Ser amigo e inimigo íntimo da parte, certo? Ter trabalhado para a parte e prestar serviço para a parte ainda. Ter trabalhado para a parte ali, nós vimos, né? Tem uma quarentenazinha ali de 5 anos, que ele não pode, então, atuar. Ele não pode ser parente, ou parente tanto por afinidade quanto por grau de parentesco legítimo até o 3º grau, né? Nem dos advogados, nem das partes. Ele não pode ter interesse econômico na demanda. Ele não pode receber presentes das partes. Ele não pode participar de eventos, não deve, tá? Não deve participar de eventos sociais em que as partes estejam patrocinando e ele vá como beneficiário. Não deve, tá? Às vezes acontece ele participar e ele mesmo... Eu trabalhei com um juiz que dizia o seguinte, isso não interfere na minha independência. Eu sei separar uma coisa de outra. Uma coisa é a minha vida social, né? E outra coisa é eu julgar o processo. Exatamente, você precisa ter independência. E a suspeição são as mesmas causas de impedimento, só que torna a pessoa suspeita, né? Uma das causas de suspeição geralmente é a parcialidade. Quando a pessoa começa a agir como se fosse advogado da parte, defender a parte, publicar a matéria a favor da parte, então ele já é parcial, já suspeito, não pode. E responsabilidade? Aí sim, tem a responsabilidade civil e criminal. Isso aqui, eu sempre me pergunto nas aulas, professor, o perito pode ser responsabilizado? É claro que sim. Se ele emitir um laudo que prejudique as partes intencionalmente, que é uma das causas de suspeição, e for comprovado que ele agiu com
com dolo, ou seja, com vontade de beneficiar alguém, ele vai, além de ser excluído do processo, ele vai ser retirado do processo. Se ele não tiver competência técnica, ele é removido do processo também, certo? Mas no dolo, ele vai ser retirado do processo, tem que devolver eventuais honorários recebidos, sofre sanções tanto no Conselho de Contabilidade quanto do juiz, porque o juiz vai extrair as peças do processo e enviar ao Ministério Público para que investigue o dolo. Se houver, e o Ministério Público entender que houve dolo, vontade intencional de prejudicar as partes, vai remeter à vara criminal para que seja processado criminalmente. Como o servidor público prevaricou, né? Prevaricou. Pode ser prevaricação, pode ser aceitou propina, pode ter ofertado propina, corrupção ativa, passiva, todos os crimes do servidor público. E é agravado nesse caso. E essa responsabilidade do CIVA, ele vai ter que devolver o dinheiro, indenizar as partes pelo prejuízo que causou, certo? Vai ser excluído do cadastro do tribunal e, dependendo da sentença criminal ou civil dele, a primeira linha já vai excluir ele totalmente do serviço público, daí em diante, certo? Como ele cometeu crime contra a administração pública, ele não pode exercer mais emprego, função pública, que é o caso, uma função pública. Então, a primeira linha já vai excluir ele do cadastro. E ele vai sofrer as penalidades. Aí vai responder lá no CRC. O CRC vai aplicar lá aquelas penalidades típicas. Pode ser uma advertência, pode ser uma restrição, pode ser uma suspensão ou, quando muito grave, exclusão, né, do CRC. Mas, aí cada caso é um caso, tem que analisar. Então, a responsabilidade é muito grande para o perito oficial, tá? E os assistentes, professor? Os assistentes também cometem, tá, crimes. O crime do assistente, geralmente, é tentar induzir o juiz a erro, tá? Porque o assistente, ele tem a característica de defender o interesse das partes. Então, o impedimento do assistente é menor, a suspeição do assistente é menor, porque a parte dele é essa mesma, ele vai servir como defendendo o interesse da parte. Ele não vai interferir no laudo oficial, mas ele pode sim questionar o laudo oficial, por que não? Ele está lá para isso, tá? Então, a responsabilidade, pessoal, é muito, mas muito importante mesmo na carreira aí do nosso amigo perito. Vamos concluir esse. Laudo pericial e parecer técnico contábil. Esse é o momento que nós vamos aqui com você fazer essa separação. O que é um laudo pericial de fato? É o documento oficial. O que é um parecer técnico contábil? Vamos lá? Nós temos que recorrer de novo à NBC TP 01, que é a norma de perícia, né? Então, o laudo pericial e o parecer técnico são documentos escritos, certo? Nos quais os peritos vão o quê? Fazer o registro de forma abrangente do conteúdo da perícia e vai particularizar com minudências todos os aspectos envolvidos ali na perícia. Buscando o quê? Buscando, no caso principalmente do laudo, ser um elemento de prova necessário para a conclusão do seu trabalho. Então, o laudo vai ter um laudo, apêndices, anexos. O laudo é o documento oficial. Os apêndices, os anexos, são os caminhos, as tabelas, os cálculos que ele efetuou para chegar nas conclusões do laudo, né? O laudo pericial é do perito contador. Esse aqui é o documento oficial. É um relatório minucioso de todo o transcorrer da perícia. Ele vai descrever a metodologia que ele aplicou para realizar a perícia. Ele vai relacionar quesito por quesito, quesito 1, 2, 3, 4, vai responder um a um, certo? Um a um dos quesitos.
ele não pode esquecer, ele não pode ampliar também os quesitos. Se tiver 10 quesitos, é 10 quesitos. Se tiver 4, é 4. Se tiver 5, é 5. Ou seja, e vai emitir a sua conclusão precisa e certa, certo? Mas no ponto-chave da questão. O laudo pericial vai começar assim, ele vai identificar o processo, as partes, certo? Vai fazer um resumo dos autos. Parece a sentença do juiz. O autor pediu, né? O réu, o requerido, contestou. Bom, vai resumir cada pedido, certo? E depois ele vai fazer uma síntese, né, do objeto da perícia e os quesitos que ele vai responder e tal, e vai responder. Ele vai efetuar um parágrafo dizendo a metodologia que ele utilizou para os trabalhos, como se fosse um trabalho científico, ele vai precisar fazer ali a metodologia. Então ele vai falar das diligências que ele realizou, se foi dentro, se foi fora. Aí ele vai ter os termos lá de diligência que ele vai falar, olha, eu comuniquei as partes certinho, certo? Vai transcrever quesito um por um, vai responder os quesitos, baseado sempre em normas contábeis, tá? Sempre em normas contábeis. Isso é para o laudo e para o parecer. E a conclusão que ele chegou, o perito, tá? Faz-se o termo de encerramento. O termo de encerramento é aquele concluo que, né? E vem com a assinatura do perito. O perito assina e chama os assistentes para assinar. E convida os assistentes para assinar. Geralmente os assistentes não gostam de assinar, ou às vezes assinam, porque eles vão contestar isso aqui, tá? Porque o laudo, o parecer técnico é do perito assistente. Lembra que o perito assistente é o perito das partes. Ele não é assistente para colaborar, ele ajuda sim, mas ele também é das partes. Ele mostra o lado dele a respeito das provas, tá? Então, o trabalho pericial, ele vai fazer o mesmo documento que fez o perito, só que com a visão da assistência, ou do requerente ou do requerido. Ele tem elemento próprio, né? Porque ele pode questionar o laudo. Né? Ele pode questionar total, discordando totalmente do laudo, pode concordar parcialmente e pode apresentar a sua vertente de análise para o juiz. E como eu disse, já afirmei, o juiz não está adstrito, ou seja, o juiz não está vinculado ao laudo. Isso, dentro do processo judicial, não existe essa vinculação do juiz ao laudo. É evidente que o juiz também não vai abandonar todo o laudo, os laudos periciais. Ele não vai fazer isso, ele vai analisar e vai interpretar e vai fundamentar por que ele decidiu com o laudo ou contra o laudo. Ele pode fazer isso, porque as matérias são decididas pelo juiz, não pelo perito. O perito vai esclarecer, vai tornar aquela prova robusta, vai reforçar um pouco a prova, vai esclarecer a prova, mas não vai decidir pelo juiz, nunca. E o assistente serve exatamente para isso, para mostrar para o juiz a visão do requerente, que é o autor, ou a visão do requerido, que é o réu, sobre as provas e sobre o laudo do perito, sobre a interpretação do perito. E aí vem aquela fase que eu te falei. Às vezes o perito é chamado para explicar o laudo uma vez, duas vezes, às vezes até em audiência. É convocado o perito para que ele faça uma explicação oral do seu laudo. Por que que ele usou esse método, por que não usou o outro. Isso é normal dentro do processo, tá? Bem normal mesmo. Arbitragem, mediação e conciliação. Vamos entender um pouco essas figuras que é introduzida dentro dessa nossa disciplina para mostrar uma vertente para você que está se formando em contabilidade e que pode ser muito útil na sua vida profissional, na sua carreira como contador. Tá? Vamos entender. Então, arbitragem e mediação
são formas de autocomposição de litígios fora do judiciário. Ou seja, eu vou decidir as minhas causas, as minhas controvérsias, mas fora do judiciário. Eu não vou estar submetido a um juiz de direito. Então, eu posso usar a arbitragem, a mediação e vou sempre estar sujeito à conciliação. Tá? Vamos entender essa nuance entre esses três elementos. Então, na arbitragem é um método de solução de conflito, já disse, fora do poder judiciário. As partes podem submeter a solução dos seus conflitos ao juízo arbitral, bastando para isso que façam o quê? Uma convenção de arbitragem, que pode ser instituída numa cláusula compromissória ou num compromisso arbitral. Imagina você que você está fazendo um contrato em qualquer coisa, compra e venda. E você tem o lampejo, fala assim, pode ter questionamento. Então as partes falam, olha, resolver no judiciário demora muito, é caro, precisa de advogado. Nós temos aqui na cidade uma câmara arbitral, ou próximo, nós temos aqui uma pessoa que é árbitro, né? Está registrado no Cadastro Nacional lá de arbitragem. Então nós podemos nomear essa pessoa para resolver esse conflito se surgir. E aí eu faço uma cláusula compromissória. Eu coloco dentro do contrato essa cláusula compromissória. Posso colocar, professor, no contrato social da minha empresa? Pode, por que não? Por que não? Você colocar dentro do contrato social que as demandas judiciais entre os sócios serão resolvidas pela Câmara de Arbitragem. Né? Bem direto, assim, rápido. Não precisa entrar no juiz, no judiciário, que demora bastante, tem um custo elevado. Protocolo. E uma vez que você instituiu essa cláusula compromissória, ela é irrevogável. Pode ser revogável pelas partes, mas uma parte não pode revogar sozinha. Eu não quero mais. Não, não tem isso. Entrou no judiciário, o judiciário vai receber aqui a cláusula compromissória, vai verificar e falar, olha, pega esse processo, leva lá para a Câmara Arbitral. Nós não temos competência mais. Então, resolve fora do judiciário. Tá? Ou eu posso estar no judiciário, estar lá no judiciário já, e as partes na audiência de conciliação, porque a conciliação ela é obrigatória em todos os processos, é obrigatório, o juiz tem que fazer a conciliação. Na conciliação, as partes resolverem que vão levar o processo para a Câmara de Arbitragem. O juiz, pois não, está o processo. E já dá baixa no processo, entrega para as partes que vão para a Câmara de Arbitragem, porque estabelece um compromisso arbitral, certo? Pode estar lá na outra, né, na mediação, fazendo mediação e resolver ir para a arbitragem. Pode, faz, porque é um acordo de vontade, tá? Vamos lá. Então, a convenção de arbitragem é estabelecida por meio de um contrato, certo? Lá da cláusula compromissória. Você coloca a cláusula dentro do contrato e ela vai ser o quê? A manifestação da vontade das partes. Que o seu litígio, se houver litígio, será decidido lá fora do judiciário, pela Câmara de Arbitragem ou pelo árbitro, que eles indicarem, tá? Isso pode acontecer antes do litígio ou durante o litígio. Não tem importância. Qual a vantagem, professor? Primeira vantagem é a especialização. A Câmara de Arbitragem ela é uma especialista em determinados assuntos, tá? Isso surgiu, a arbitragem surgiu na Câmara de Comércio, principalmente na época das navegações, há muitos anos, no direito, né, navegação, em que as coisas aconteciam no mar, aconteciam extraterritório. E como é que vai fazer? Qual o direito a aplicar? Como resolver? Então, estabeleceu-se a Câmara de Arbitragem do Comércio. E hoje tem Câmara de Arbitragem em vários países do mundo. As mais famosas são Londres e Nova York, certo? Que é a Câmara de Comércio que a OMC, né, a Organização Mundial de Comércio, tem lá a sua Câmara de Arbitragem para resolver conflitos de comércio internacionais. Então, agora, esses conflitos pequenos são locais.
Então, nós temos câmeras de arbitragem especialistas. Elas são rápidas, por quê? Porque não demanda aquele ritualística do judiciário, certo? O árbitro recebe a demanda, analisa, chama as partes, tenta conciliar e emite a sua sentença arbitral, tá? Vamos lá. E essa sentença arbitral, além de rápida, em tese, bem mais rápida, ela é irrecorrível. Resolve o processo bem rapidamente. Outra coisa, as audiências são mais informais. Você não precisa de um advogado, né? E o que acontecer na Câmara Arbitral é confidencial. Enquanto o processo judicial ele é público, aqui é confidencial. E os custos, em tese, são bem mais em conta, são baratos. Veja, quantas vantagens. Tem desvantagem, professor? Alguns dizem que a grande desvantagem é realmente a irrecorribilidade. Mas quando você escolhe uma questão irrecorrível, é porque você quer celeridade, você quer resolver a questão logo, certo? Isso, para mim, não é uma desvantagem, né? Não é uma desvantagem. A irrecorribilidade, às vezes, é uma desvantagem, porque o processo fica sem fim. Recorre, primeira instância, segunda instância, vai para o STJ. No STJ, a pessoa inventa um incidente, manda para o STF e aí entra na fila, 5, 6, 7, 8, 10. Tem processo que demora 20, 30 anos. Isso não é um processo. Né? Não tem. O Estado não consegue entregar o direito para a pessoa. Então, a arbitragem tem esta vantagem. Ser rápida, célere, especialista, informal e irrecorrível. O juiz emitiu a sua sentença, acabou a conversa. Essa sentença pode ser executada. Vamos continuar. E a mediação, professor? A mediação é diferente, veja, foi instituída pela lei aqui em 2015 e ela diz o seguinte: é uma atividade técnica exercida por um terceiro imparcial. O árbitro também é um terceiro imparcial, né? Mas aqui ele não tem poder de decisão, o árbitro tem. O árbitro decide tal qual um juiz concursado, tá? E mais do que o juiz ainda, porque a sentença dele é irrecorrível, mas isso é um desejo das partes. Aqui não, na mediação, o mediador não tem poder de decisão, ele é escolhido pelas partes, ele pode ser aceito também, uma câmara de mediação pelas partes. O judiciário hoje tem órgãos de mediação, né, chamado de juiz leigo, que faz a mediação, faz a conciliação. Eles auxiliam, eles estimulam o quê? A identificar e resolver as soluções consensuais para a controvérsia. Tá? É uma forma consensual de resolução de conflitos. Ajuda lá o mediador a estimular essa resolução de conflitos, né? Reduzindo o quê? Aquele fator emocional da briga, da disputa, sabe? E fala, olha, será que você não vai perder? Será que você não está enganado? E as pessoas chegam a um acordo muito facilmente, porque os mediadores são capacitados, são treinados, né, para isso. Então, eles têm um argumento de negociação muito bom, né, para isso. E aqui comigo, os três, o juiz de direito, o árbitro e o mediador, todos vão fazer conciliação. É obrigatório conciliar antes, tá? Isso é obrigatório. Tentar conciliar antes. E o que é conciliar? É tentar argumentar com as pessoas para chegar a um acordo razoável para ambas as partes. Se não conseguir, aí o juiz de direito segue o processo, faz as instruções, pede perícia às vezes, né? O árbitro também pode pedir perícia e o árbitro e o juiz de direito emitem uma sentença ali para encerrar o processo. O mediador vai negociar, são técnicas de negociação, para que as partes cheguem a um acordo, a um consenso, né? Estimulando as partes a chegar a um consenso. E todas participam aí da figura da conciliação. Tem um conciliador, né? Uma pessoa. É muito interessante esses mecanismos para ser aplicado na sua vida de contador lá, né? Quando você estiver dentro da empresa ou ajudando o empresário a fazer contrato. É muito interessante entender isso para colocar essas cláusulas compromissórias, retira do judiciário, absorve,
diminui custo, acelera conflitos, sabe? Tem, por exemplo, o Mercado Livre tem mediação para resolver as questões pendentes entre compradores e vendedores dentro do Mercado Livre. Pessoas não sabem, mas tem. Tá? Antes de entrar no judiciário, faça a mediação, mais fácil. Tá? Vamos encerrar aqui essa parte. Um SP, o caso de uma perícia contábil de apuração de haveres. Vamos lá. O sócio A, C e D de uma empresa decidiram excluir o sócio B. Motivos, né? Para isso, solicitaram ao contador da empresa que apresentasse um balanço patrimonial em 2019, visando o quê? Demonstrar ao sócio B os seus haveres. E esse aqui é o quadro societário. 23% para o A, 12% para o B, 25% para o C, 40% para o D. Após os ajustes, foi apresentado o balanço patrimonial, nós chamamos de especial, né? Aqui foi apresentado em 2019. Por que ele é especial? Exatamente para apresentar o saldo do patrimônio líquido aí para o sócio, né, retirante, sócio B. Então, a empresa tinha capital de 220 mil, 50 mil de lucros, 40 mil de prejuízo e 80 mil de um lucro apurado, né, no ano. E aí, com base nesses dados, em uma perícia contábil, você pode apurar os haveres. Eu posso contratar uma perícia contábil aqui extrajudicial. Lembra? Extrajudicial, qualquer parte pode contratar perícia. Se tivesse já um processo na justiça, seria uma perícia judicial. Professor, judicial, se tivesse um processo na justiça, aqui ela é extra. Né? Vamos imaginar que o sócio A, C e D contrataram um perito extrajudicial para apresentar esse aqui de uma forma, ou que o sócio B, pode ser o sócio B, solicitou a perícia desse cálculo aqui. Vamos ver como é que ficaria? Olha aí. Uma vez que se está discutindo esse patrimônio, uma vez que fez perícia e chegou à verdade real, que isso aqui é verdadeiro, eu posso dizer agora ao sócio B, ou o sócio B pode concluir que 12% que é o seu direito, vou multiplicar por 12%, né? Ele teria direito, então, a 37.269. É a sua participação no patrimônio dessa empresa. Veja como é interessante. Eu posso estar extrajudicialmente discutindo a saída do sócio, e o sócio não concordando com o valor, pode ele, sócio, o retirante, solicitar, então, que se faça perícia na contabilidade para apurar se esses valores apresentados são reais. Ok, é real, calculo o valor. Eu posso também fazer uma perícia prévia, contratar um perito mesmo, oficial, que não o contador da empresa, para que faça uma perícia na contabilidade e apresente ao sócio B o valor que ele teria direito. Ou posso ter uma demanda judicial já instaurada e lá dentro do judiciário solicitar ao juiz que nomeie um perito para fazer essa perícia judicialmente. Professor, qual delas tem validade? Todas são válidas. As duas primeiras são para negociação entre as partes e resolver o conflito sem o judiciário, e a terceira, né, seria aquela perícia realizada dentro do processo, sob a supervisão do juiz, que essa sim tem um valor para o juiz. Tá? Para o juiz tem um valor muito grande, porque o juiz pode determinar o pagamento exatamente do valor calculado pelo perito. Olha, deposite aqui para o sócio B esse valor. Então, esses são os pontos da perícia. E eu poderia ter essa mesma perícia lá no juízo arbitral. Poderia levar essa perícia extrajudicial para a mediação. E, agora falando da nossa profissão, veja, nós podemos ser perito, oficial mesmo, concursado,
perito, contador, com exame de qualificação técnica aprovado e registrado. Eu posso ser perito assistente. Tudo é uma função, vamos dizer assim, são aplicações da nossa profissão. Posso também trabalhar como árbitro, aí eu vou ter que fazer o curso de arbitragem, trabalhar como árbitro para decidir questões de comércio. Posso trabalhar como mediador, também posso, porque todo curso superior pode ser um mediador. E, naturalmente, nós somos conciliadores, né? Nós ajudamos a resolver conflitos de negócio. Tá? Vamos concluir essa parte aqui. Questão para reflexão. Durante a execução da perícia contábil, quem deve orientar e supervisionar a equipe técnica quando houver utilização de pessoas contratadas? E por quê? Qual é a responsabilidade desse profissional? O profissional que supervisiona tudo, tá certo? Por quê? Um minutinho aí para reflexão e nós já voltamos. Bem, já pensou? Quem é o profissional responsável pela perícia contábil oficial? É o perito contador. Se ele precisar de um terceiro para auxiliar na perícia, e ele vai contratar essa pessoa, vai incluir no preço, tá certo? Ele é o responsável pelo laudo. Imagine que ele precise de um responsável por segurança de TI, segurança da informação. Ele está analisando aí questões que envolvem arquivos em nuvem. Então, contrata um especialista em segurança de TI. Esse engenheiro vai emitir um laudo, o perito vai anexar esse laudo e vai avalizar esse laudo, assumir a responsabilidade desse laudo dentro da sua perícia, tá? Como se fosse o auditor, tá? Que é o terceiro especialista inserido no trabalho, ok? A responsabilidade é do profissional da perícia sempre. Lógico, não divide a responsabilidade com o TI. O TI vai assumir a responsabilidade dele em relação aos fatos que ele narrar, tá certo? Mas o responsável é o perito-chefe, tá? É o perito nomeado, ok? Vamos concluir essa parte. Considerações finais. O que nós vimos na aula de hoje que foi tão interessante, pessoal? Nós vimos que a perícia contábil, a arbitragem e mediação, certo? São variantes aí da aplicação do nosso estudo de contabilidade, tá? A perícia é a nossa área básica, a contábil, e nós podemos ser árbitros ou mediadores também, tá? Nós podemos ser peritos assistentes. Vamos aqui para o quadro, então. Então, nós vimos na aula de hoje perícia contábil, tá? Basicamente, conceitos, classificação, planejamento, a execução e o laudo. E quem é esse perito? E depois nós passamos aqui rapidamente por arbitragem, mediação e conciliação. Agora, qual é o próximo passo, professor? O próximo passo agora é você vai buscar o seu material, um livro, estudar, tem um capítulo 1 lá, só de perícia, arbitragem e mediação, estudar, ampliar a sua pesquisa na norma brasileira de contabilidade, na nossa biblioteca virtual, certo? Assistir às web aulas, resolver aí a aula atividade com seus parceiros, com seus colegas aí no polo, consultar o seu tutor presencial e o tutor online para resolver questões, certo? E vamos construindo esse conhecimento de perícia e agora a próxima aula a auditoria, né? Foi um prazer muito grande ter essa aula com vocês e até o nosso próximo encontro.